Os exemplos bíblicos de zombaria e suas consequências são temas profundamente enraizados na narrativa das Escrituras Sagradas. Ao longo da Bíblia, encontramos relatos de pessoas que zombaram de Deus, de seus profetas e de seu Filho, Jesus Cristo, e as trágicas consequências que se seguiram a esses atos de desrespeito e incredulidade. Um dos exemplos mais marcantes de zombaria e suas consequências pode ser encontrado nos relatos da crucificação de Jesus Cristo. Durante esse evento seminal na história cristã, os fariseus, os principais sacerdotes e as multidões presentes naquele momento zombaram e ridicularizaram Jesus de várias maneiras. Eles o desafiaram a descer da cruz, duvidaram de sua identidade como Filho de Deus e o insultaram em sua agonia. Mateus 27, 39 e 44, Marcos 15, 29 e 32, Lucas 23, 35 e 37. Essas ações de zombaria e incredulidade não foram tomadas de ânimo leve pelas Escrituras. Na verdade, elas têm profundas implicações espirituais e históricas. Em Lucas 19, 41 e 44, Jesus profetizou a destruição de Jerusalém como resultado direto da rejeição e zombaria do povo judeu, que não reconheceu a visita de Deus em Jesus Cristo. Ele chorou sobre a cidade e declarou que por causa de sua rejeição do Messias, viriam dias em que seus inimigos a cercariam, a derrubariam e não deixariam pedra sobre pedra. Essa profecia de Jesus se cumpriu em 70 d.C., quando o exército romano liderado por Tito invadiu Jerusalém, cercou-a e a destruiu, cumprindo assim as palavras do próprio Cristo. A destruição de Jerusalém foi um evento catastrófico na história judaica, marcado por grande violência, sofrimento e morte, exatamente como Jesus havia previsto. Além do exemplo da crucificação de Jesus, a Bíblia está repleta de outras histórias que destacam as consequências da zombaria e incredulidade. Por exemplo, no Antigo Testamento vemos o profeta Elias sendo zombado pelos profetas de Baal antes de Deus intervir e demonstrar seu poderoso poder. 1 Reis 18, 20 e 40. As consequências para os profetas de Baal foram mortais, enquanto Elias foi confirmado como o profeta verdadeiro do Deus vivo. Outro exemplo é encontrado na história de Jonas e a cidade de Nínive. Quando Jonas pregou a iminente destruição de Nínive por causa de sua maldade, os ninivitas, incluindo o rei, se arrependeram em humildade e se voltaram para Deus. No entanto, se eles tivessem continuado em seu caminho de zombaria e incredulidade, teriam enfrentado as consequências da ira divina. Esses exemplos bíblicos não são apenas relatos históricos, mas também servem como advertências para nós hoje. Eles nos lembram da importância de respeitar a Deus, sua palavra e seus mensageiros. Zombaria e incredulidade não são aceitáveis aos olhos de Deus e podem levar a consequências severas, tanto nesta vida quanto na vida futura. É um lembrete para todos nós, buscar humildade, arrependimento e fé em Deus, reconhecendo sua soberania e autoridade sobre todas as coisas. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. Sua inscrição é muito importante para nós. Nos tempos modernos, casos de zombaria em relação a Jesus, a fé cristã e a igreja continuam a surgir, e muitas vezes esses casos são acompanhados por consequências que refletem a seriedade de tal desrespeito espiritual. Embora seja importante reconhecer que essas consequências podem ser interpretadas de maneiras diferentes, muitas vezes é possível identificar uma ligação entre os atos de zombaria e as circunstâncias trágicas que se seguem. Vamos explorar alguns exemplos recentes que destacam essa conexão entre zombaria e consequências. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus
e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Um exemplo notável é o caso de indivíduos ou grupos que deliberadamente zombaram da fé cristã ou de Jesus Cristo e enfrentaram reviravoltas surpreendentes em suas vidas. Por exemplo, há relatos de celebridades ou figuras públicas que fizeram declarações ou representações desrespeitosas de Jesus ou da religião cristã, apenas para experimentarem revés em suas carreiras ou vida pessoal. Embora não possamos afirmar com certeza uma relação direta de causa e efeito entre esses eventos, é interessante observar como a zombaria em relação ao sagrado pode coincidir com eventos negativos em suas vidas. Além disso, há casos em que indivíduos que zombaram da fé cristã experimentaram tragédias pessoais ou eventos inesperados que desafiaram suas crenças ou os levaram a confrontar questões espirituais mais profundas. Essas tragédias podem variar desde problemas de saúde graves até situações de crise pessoal ou perda de entes queridos. Embora seja importante não tirar conclusões simplistas sobre esses eventos, é possível que, em alguns casos, a zombaria prévia da fé cristã possa ter impactado a maneira como esses indivíduos lidaram com suas dificuldades e crises. Além disso, é importante reconhecer que nem todas as consequências da zombaria são imediatas ou visíveis para o público em geral. Às vezes, as consequências podem ser mais sutis, como uma sensação de vazio espiritual, conflitos internos ou uma perda de propósito na vida. Esses efeitos podem se manifestar ao longo do tempo, à medida que a pessoa confronta suas próprias crenças e valores, e pode levar a uma jornada de autodescoberta espiritual ou a um processo de busca por significado e verdade. No entanto, é crucial enfatizar que, como cristãos, nossa resposta à zombaria não deve ser de vingança ou julgamento, mas sim de compaixão e perdão. A Bíblia nos ensina a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5,44, reconhecendo que todos nós somos passíveis de falhas e erros. Em vez de nos regozijarmos com as dificuldades dos outros, devemos buscar compartilhar o amor e a graça de Cristo com todos, independentemente de suas ações passadas. Em última análise, os casos modernos de zombaria e suas consequências nos lembram da importância de tratar as questões espirituais com seriedade e respeito. A zombaria da fé cristã ou de Jesus Cristo não é apenas uma questão de opinião ou liberdade de expressão, mas pode ter repercussões profundas e duradouras na vida das pessoas.
Como cristãos, devemos estar cientes desses desafios e permanecer firmes em nossa fé, enquanto buscamos compartilhar o amor e a verdade de Cristo com um mundo que tanto precisa deles. A Bíblia nos oferece uma sabedoria profunda e atemporal sobre as consequências da zombaria e do desrespeito para com as coisas sagradas, especialmente em relação a Jesus Cristo e a Igreja. Essa advertência é expressa de várias maneiras ao longo das Escrituras, destacando a importância de levar a sério as questões espirituais e o perigo de se envolver em zombaria e desdém para com Deus. Uma passagem-chave que ilustra essa advertência é encontrada em Gálatas 6:7, onde o apóstolo Paulo escreve: "Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará." Essas palavras nos lembram que não podemos zombar impunemente de Deus ou de suas leis, pois Ele é soberano e justo e não tolerará o desrespeito à sua santidade. O princípio da semeadura e colheita é uma lei espiritual que se aplica a todas as áreas da vida, incluindo nossas atitudes e palavras em relação a Deus. Assim, aqueles que semeiam zombaria e incredulidade colherão consequências destrutivas em suas vidas. Além disso, Provérbios 29:1 oferece outra advertência impactante sobre os perigos da zombaria e do endurecimento do coração. Diz: "O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será quebrantado sem que haja cura." Essa passagem nos lembra que aqueles que persistem em zombaria e resistem à correção espiritual estão se encaminhando para a ruína e a destruição. O endurecimento do coração diante da verdade de Deus leva a consequências trágicas e irreparáveis, pois afasta a pessoa do caminho da vida e da graça. Essas advertências bíblicas sobre zombaria são profundamente relevantes para os tempos atuais, quando vemos um aumento na irreverência e no desrespeito para com as coisas sagradas. Aqueles que zombam de Jesus Cristo, da Igreja e da fé cristã, estão brincando com fogo espiritual, sujeitando-se às consequências de suas ações. Como cristãos, somos chamados a levar a sério essas advertências e a viver em reverência e temor a Deus, reconhecendo sua santidade e poder sobre todas as coisas. Além disso, essas passagens nos lembram da importância da responsabilidade pessoal diante de Deus. Cada um de nós é responsável por nossas palavras, pensamentos e ações, e devemos prestar contas a Ele por tudo o que fazemos. Portanto, é crucial que evitemos cair na armadilha da zombaria e do desrespeito para com Deus e sua palavra, buscando em vez disso viver em obediência e reverência a Ele. Em última análise, as advertências bíblicas sobre zombaria nos lembram da seriedade da vida espiritual e da importância de tratarmos as coisas sagradas com respeito e reverência. Que possamos aprender com essas passagens e buscar viver em alinhamento com a vontade de Deus, evitando a zombaria e escolhendo, em vez disso, honrar e glorificar seu santo nome. A conexão entre zombaria de Jesus, da fé cristã ou da Igreja, e eventos trágicos é um tema que ressoa em muitas narrativas, tanto na Bíblia quanto na história contemporânea. Embora a relação direta entre esses eventos nem sempre seja clara ou imediata, há exemplos ao longo da história que sugerem uma conexão entre zombaria e consequências trágicas. Este fenômeno é profundamente perturbador e serve como um lembrete poderoso da seriedade das questões espirituais e do respeito devido a Deus e à sua obra. Um exemplo notável de zombaria e suas consequências trágicas pode ser encontrado em um incidente recente que chocou o mundo. Em um evento, um indivíduo proeminente, conhecido por suas opiniões anticristãs e zombaria pública da religião, nesse evento. Embora não possamos afirmar categoricamente uma relação direta entre suas ações e o evento trágico que se seguiu,
muitos observadores notaram uma ironia perturbadora na sequência dos eventos. Isso serve como um lembrete sombrio de como nossas palavras e ações podem ter consequências imprevistas e profundamente dolorosas. Outro exemplo recente que ilustra essa conexão pode ser visto em um caso onde uma figura pública ridicularizou publicamente as crenças cristãs e zombou dos seguidores de Jesus. Pouco tempo depois, essa pessoa enfrentou uma consequência trágica. Embora possa haver uma série de fatores que contribuíram para esse desfecho, é difícil ignorar a possível ligação entre suas palavras zombeteiras e as consequências que se seguiram. Esses exemplos contemporâneos ecoam uma verdade mais ampla que encontramos nas Escrituras. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de indivíduos que zombaram de Deus, de seus profetas e de sua palavra, e que enfrentaram consequências sérias como resultado. Um exemplo clássico é o relato do rei Belsazar, que zombou de Deus ao profanar os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém durante um banquete, Daniel 5. Em resposta à sua arrogância e zombaria, Belsazar testemunhou o aparecimento de uma mão escrevendo uma mensagem misteriosa na parede, o que foi seguido pela queda de seu reino. Outro exemplo poderoso é encontrado no Novo Testamento, onde vemos a zombaria e o desprezo dos fariseus e líderes religiosos para com Jesus durante seu ministério terreno. Eles ridicularizaram suas palavras e sua autoridade, zombando dele como o Messias prometido. No entanto, o destino deles foi trágico, culminando na crucificação de Jesus e na subsequente destruição de Jerusalém, conforme predito por Jesus em Lucas 19, 41, 44. Esses exemplos bíblicos e contemporâneos nos lembram da seriedade da zombaria de Deus e de suas verdades e das possíveis consequências que podem resultar. Embora nem sempre possamos conectar diretamente a zombaria com eventos trágicos, é inegável que nossas palavras e atitudes têm poder e podem influenciar o curso dos acontecimentos. Como cristãos, somos chamados a falar com amor, respeito e humildade, reconhecendo a santidade de Deus e sua soberania sobre todas as coisas. Em última análise, a zombaria de Jesus e da Igreja é um assunto sério que deve nos levar a refletir sobre nossas próprias palavras e ações. Que possamos aprender com os exemplos daqueles que zombaram de Deus no passado e buscar viver de acordo com os princípios do amor, da graça e da verdade, evitando a zombaria e buscando sempre a honra e a glória de Deus em tudo o que fazemos. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. Sua inscrição é muito importante para nós. Encerrar um vídeo sobre um tema tão sério como pessoas que zombaram de Jesus e da Igreja e tiveram um fim trágico com uma reflexão sobre a importância do respeito e da reverência é crucial. Ao longo deste vídeo, exploramos exemplos bíblicos e contemporâneos de como a zombaria de questões espirituais pode ter consequências sérias e, às vezes, devastadoras. Agora, é fundamental destacar a necessidade de respeitar as crenças e práticas religiosas, especialmente quando se trata da fé cristã. A Bíblia nos ensina a importância do respeito e da reverência a Deus e às suas verdades. Em Provérbios 9:10, lemos: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência." Esse versículo nos lembra que a reverência a Deus é o alicerce da sabedoria e da prudência em nossas vidas. Zombar da fé cristã ou das crenças religiosas de outras pessoas é, portanto, contraproducente e muitas vezes leva a resultados negativos. Além disso, devemos lembrar que o respeito mútuo é essencial para a convivência pacífica e harmoniosa na sociedade. Jesus ensinou o mandamento do amor ao próximo, que inclui respeitar as crenças e convicções dos outros. Mateus 22:39. Ao zombar ou desrespeitar a fé cristã,
Não apenas estamos desconsiderando as convicções dos outros, mas também estamos minando a base da harmonia e do respeito mútuo. Outra razão pela qual devemos evitar a zombaria e demonstrar respeito pela fé cristã é o impacto negativo que pode ter em nossa própria vida espiritual. Em Gálatas 6:7, Paulo adverte: "Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará." Este versículo nos lembra que nossas palavras e ações têm consequências, e zombaria de assuntos sagrados não passará impune. Além disso, ao desrespeitar a fé cristã, corremos o risco de endurecer nosso próprio coração para a verdade espiritual. Em Hebreus 3:13, somos exortados a encorajar uns aos outros diariamente, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. O desrespeito pela fé cristã pode nos levar a um estado de coração endurecido, onde somos menos receptivos à voz de Deus e mais propensos a ceder ao pecado. Portanto, é crucial reconhecer a importância do respeito e da reverência quando se trata de questões espirituais e religiosas. Devemos buscar cultivar um coração de amor e compaixão em relação aos outros, independentemente de suas crenças ou convicções religiosas. Ao fazê-lo, não apenas honramos a Deus, mas também contribuímos para a construção de uma sociedade mais compassiva, respeitosa e pacífica. Que possamos todos buscar viver em harmonia e respeito uns pelos outros, reconhecendo a seriedade da fé cristã e evitando zombarias que possam trazer resultados negativos, tanto espiritualmente quanto na vida prática.